Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre o futuro da ciência brasileira. Eu queria primeiramente agradecer o convite da organização do SEBVIX. É uma honra, né, contribuir com esse evento que está ficando cada vez mais importante, né, está significando bastante para a comunidade de biólogos, de pessoas ligadas à área, tanto à área da saúde quanto à área do meio ambiente, aqui no estado, com participação de pessoas de fora. Então eu queria dar os parabéns, especialmente esse ano, que o evento está sendo online pela primeira vez, em função da pandemia. Eu queria dizer que é um desafio maior ainda do que, né, até de fazer o SEBVIX, é fazer o SEBVIX virtualmente, como está sendo agora. O evento sempre, né, tem uma grande participação das pessoas, uma interação corpo a corpo, né, pessoalmente muito importante, mas infelizmente nesse momento é melhor a gente fazer ele online do que a gente não fazer, tá certo? Então é uma honra, é um prazer, eu queria agradecer muito o convite de estar participando aqui com vocês, tá? E parabéns aos organizadores do evento. Bom, o tema do evento, da origem ao amanhã, como caminha a ciência, é obviamente um tema super importante, e trazendo esse tema para o momento atual, né, me foi pedido que eu falasse sobre os cortes orçamentários, o sucateamento das universidades federais e o impacto disso na ciência brasileira, e também me foi feita a pergunta, né, se a ciência tem futuro no nosso país. Então esses são os dois assuntos que eu gostaria de discutir com vocês, de apresentar a minha visão sobre eles, e depois gostaria de ouvir também a opinião de vocês depois no debate, tá certo? Bom, vamos começar então pela questão dos cortes, tá certo? Todos que estão assistindo, eu tenho certeza que estão acompanhando pela mídia, pelas notícias, todos os cortes, né, sucessivos de verbas que vêm acontecendo já há alguns anos na ciência, nas universidades, né, fragilizando e dificultando o trabalho dos cientistas, que já não era muito fácil, e sem recurso, com recurso escasso, fica mais difícil ainda, tá certo? E é uma questão de prioridades, né? A gente sabe que nós estamos num momento difícil, nós estamos num momento de pandemia, nós estamos com uma crise sanitária, uma crise política, uma crise econômica, e nesses momentos a gente realmente tem que cortar, mas aí tem a questão da prioridade, né? O que nós vamos cortar, quais são as despesas que nós vamos cortar mais ou menos, né? Algumas manchetes aí indicam que a área de ciência e tecnologia sofreu um corte proporcionalmente maior do que outras áreas, né? O que é mais importante, né? A defesa, a ciência, a educação. Então a gente tem que pensar bastante nisso daí, tá certo? Quando a gente corta recursos de ciência, a gente corta o futuro, né? Então, que é isso que eu gostaria de analisar com vocês. Vamos pegar os dados, né? Em vez de ficar falando só no blá blá blá, 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 vamos pegar os dados, né? Como cientistas, a gente gosta de olhar os dados, né? Aqui a gente tem um gráfico que mostra, ao longo das últimas 2 décadas, os investimentos federais, né, de agências federais, como o CNPq, a CAPES, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na ciência do Brasil, né, o quanto de recursos esses órgãos investiram e gastaram em ciência no Brasil. Então a gente vai ver que depois no começo dos anos 2000, um montante meio estável, a partir de 2006, 2007, né, especialmente a partir de 2008, isso começa a aumentar consideravelmente, aqui é os recursos totais, essa linha roxa, tá? E a gente vê que isso aconteceu até 2015. E a partir de 2016 a gente tem uma queda constante e drástica nesses recursos, de modo que o recurso total dessas 3 agências hoje está mais ou menos no nível que estava em 2008. Tá? Então nós retrocedemos cerca de 12 anos em termos de orçamento. Tá? Quando a gente pensa nas agências específicas, né, a linha mais alta aqui é a CAPES, o orçamento da CAPES hoje, desse ano, né, ele é menos da metade do orçamento que foi em 2015, lembrando que a CAPES é responsável pelas bolsas, certo? Então as bolsas, principalmente as bolsas de pós-graduação, mestrado e doutorado, elas praticamente sustentam a pós-graduação no Brasil, né, e forma os cientistas do amanhã, que vão estar no mercado de trabalho amanhã. Então isso daí você está tirando essa oportunidade das pessoas de cursarem mestrado, de cursarem doutorado, e de poderem alcançar uma qualificação que vai permitir contribuir com a sociedade no futuro. Tá? O recurso do CNPq, que é essa barrinha azul, também é muito pequeno, né? Pouco mais de R$1 bilhão, sendo que já passou dos 2 bilhões em 2016, então menos da metade desse valor.
mais ou menos um pouco mais da metade desse valor, né? E, finalmente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é aquele, o CNPq dá bolsas, mas ele também financia projetos, e o Fundo Nacional é um fundo estruturante, que permite grandes obras, permite a construção da infraestrutura necessária para pesquisa, equipamentos de ponta, equipamentos caros, por exemplo, certo? O CETINFRA vem desse recurso, tá? Então, isso daí tudo vem desse recurso. Você vê que nós estamos num patamar pífio, né, que já foi de quase 4 bilhões em 2015 e hoje está em 600 milhões, né? Ou seja, um valor ínfimo em relação àquele, um valor um pouco maior do que nós tivemos em 2000, ou seja, um retrocesso de 20 anos nesse fundo, tá bom? Então, isso daí dá um panorama de como que os recursos são simplesmente desaparecendo da ciência e da tecnologia. Da mesma forma, o repasse, né, do Ministério da Educação para as universidades também vem caindo, depois de vários anos, desde 2008, de aumento. Lembrando que isso daqui também muitas vezes tem a ver com o aumento da produção, tem a ver com o aumento do número de universidades, do número de cursos, do número de alunos, consequentemente do número de docentes, do número de funcionários, né, uma estruturação da universidade para poder atender a população. E desde 2016, né, então, o último 2014, 2015 caiu um pouco, 2016 começou a despencar, 17, 18 e continua despencando, tá certo? Então, o repasse do governo para as universidades também vem diminuindo significativamente. Tá? E aí que a gente tem a questão, né? Nós descobrimos, né? Eu vou confessar que eu sabia que as universidades públicas eram responsáveis por grande parte da pesquisa no país, mas eu não achava que elas seriam responsáveis por 90% dessa produção, tá? Então, ou seja, é quase tudo, né? 90% é muito, praticamente tudo vem das universidades públicas, tá certo? 80% dos pesquisadores do país, em termos de números, né, estão nas universidades. Então, ou seja, as universidades são fundamentais no sistema de ciência e tecnologia do Brasil, tá? Das 50 instituições que mais publicaram trabalhos no Brasil nos últimos 5 anos, 44 são universidades, só 6 que não são universidades. Dessas, 36 são universidades federais, 7 são estaduais e somente uma é particular. Uma nessa lista. Tá? E ela está lá embaixo na lista, né? Aqui tem a lista né, começando aqui das universidades paulistas, né, do estado de São Paulo, a USP, a Unicamp e a Unesp, que tem uma excelência realmente muito grande, principalmente porque elas vêm sendo financiadas de forma constante, de forma consolidada há muitas décadas, né? Então isso dá a ela uma capacidade de gerar ciência, de fazer os trabalhos e de produzir ciência de alta qualidade de nível internacional. Depois você tem muitas universidades federais, algumas outras estaduais também. A gente tem órgãos de pesquisa mesmo, como a Embrapa, um destaque, a Fundação Oswaldo Cruz, da Embrapa, né, na área da agricultura, do agronegócio, né, foi fundamental para o crescimento do agronegócio brasileiro. A Fiocruz, na área da saúde, né, um órgão de referência mundial, também está aqui. Mas você vê que grande parte são universidades federais, né, a UFS, por exemplo, está aqui, né. E aí você tem uma particular lá embaixo, né, perto do número 50. Tá? Então você vê que quase tudo é feito pelas universidades públicas, em termos de ciência no Brasil. Então, sucatear essas universidades, cortar recursos dessas universidades, é atrapalhar a ciência brasileira, é prejudicar a ciência brasileira. Basicamente, né, como se diz, é dar um tiro no pé, tá? É matar o futuro, tá certo? Como dizem, né, gasto com ciência, com educação, com tecnologia, não é gasto, é investimento, você está investindo no futuro do país, tá bom? Algumas pessoas criticam e argumentam que, mas não vale a pena ficar investindo, porque a ciência no Brasil não é tão boa assim. Bom, os números mostram outra realidade, tá? Então, ao mesmo tempo que o financiamento em ciência no Brasil aumentou, né, nas últimas décadas, o número de publicações também foi aumentando. Então, esse gráfico aqui mostra que desde 1990, especialmente do final dos anos 90 para 2000 em diante, essa publicação continuou subindo, né? Então, o número de ciência, a quantidade de ciência feita no Brasil, ela vem aumentando progressivamente nas últimas décadas, tá certo? Então, o Brasil hoje ocupa, isso daqui são dados de 2018, de 2013 a 2018, o Brasil ocupou a 13ª colocação em número de artigos publicados, tá certo? Um número muito expressivo, um número muito bom,
que mostra a relevância internacional do Brasil em ciência, tá? Aí alguém vai falar, mas a produção científica do Brasil não é muito boa, não tem muita qualidade, é só quantidade. Bom, não é bem assim, né? Na verdade, esses dados aqui são da Web of Science, que é um grupo privado, né? É um grupo que tem uma base de dados privada, controlada por uma empresa, que tem um viés muito grande para meios de divulgação científica, de comunicação científica, revistas e periódicos da América do Norte, da Europa, né? Tem uma defasagem muito grande de representação da América Latina e de outras partes do mundo, né? Então existe esse viés nessa coisa. Então, por exemplo, né, um exemplo recente aí, ela tirou da análise do fator de impacto que eles calculam, né, das revistas, a Zootaxa, que é uma revista a principal revista de taxonomia do mundo, taxonomia de animais. Então, tiraram por quê? Porque estava sendo acusada de ter muita autocitação, né? Mas em taxonomia isso é comum, isso é normal, por quê? Essas autocitações que existem na taxonomia não são um mero artifício para inflar o fator de impacto da revista, é simplesmente o resultado de que a Zootaxa é um mega jornal que publica uma parte significativa da taxonomia que é feita no mundo, né? Então, o que acontece? Se a taxonomia animal, né, de animais que é feita, é publicada na Zootaxa, é óbvio que os trabalhos vão citar a Zootaxa, porque quase grande parte do que é feito na Zootaxa, né? Então, não é um artifício, tá certo? Então, depois eles voltaram atrás e colocaram ela de novo na base de dados, mas tinham tirado por causa disso, né? Então, você vê que, assim, é uma base de dados importante, relevante, não estou tirando mérito, mas tem muita coisa que não entra nela, né? Tem uma grande quantidade, por exemplo, de livros que não estão lá. Muitos livros estão, mas muitos não estão. Eu fiz um levantamento esses dias, por exemplo, com dados da UFES, a quantidade de artigos publicados pela UFES na Web of Science, que gira em torno de 1.000 e poucos, quando eu olhei uma outra base, tá certo? Uma base da Microsoft Academic, por exemplo, ou Dimensions, que são outras bases bibliográficas internacionais, não são brasileiras, elas têm quase que o dobro de produções, porque inclui outras produções, tá certo? Além das publicações em periódicos, aqui tem um viés especialmente para as áreas de exatas, para as engenharias, para a área da saúde, tá certo? Então, a área de humanas, por exemplo, ela fica bastante prejudicada quando você usa a Web of Science como base de dados, tá? De qualquer forma, é uma base importante. Então, quando nós estamos na Web of Science, nós estamos sendo extremamente rigorosos, nós estamos sendo rigorosos demais e estamos até desconsiderando uma parte importante da ciência brasileira. Mas mesmo assim, a gente tem uma posição de destaque, a gente tem uma quantidade significativa. Aí vem a questão, mas aí a qualidade, será que a qualidade é boa? Não, acho que a qualidade das produções brasileiras não é boa. Vamos ver os números, tá? Esse gráfico aqui mostra no eixo X a quantidade, tá? O número de artigos publicados, período de 2013 a 2018, e o eixo Y uma forma, né? Aqui é o impacto da citação normalizado de categoria, então é normalizado pela categoria, dependendo de diferentes áreas, tem impactos diferentes por questões intrínsecas àquela área. Aqui você tem uma correção disso daí, então é muito difícil medir o impacto, é algo que os bibliometristas debatem e tal, então é muito difícil. Mas esse daqui ele dá uma ajustada para algumas distorções que acontecem. Então vamos aceitar isso daí, né? Já estamos sendo rigorosos, tudo bem. Qual a posição do Brasil? O Brasil está um pouco abaixo da média mundial. A média mundial é essa daqui, que é em torno de 1, o Brasil está em torno de 0,8, o impacto da produção científica brasileira. É um número baixo? É um número que poderia ser maior, né? Eu gostaria que fosse acima da média mundial, tá? Como o Canadá, por exemplo, né? Como a Espanha, a França, a Alemanha, certo? Seria ideal. Mas é tão baixo assim? Bom, nós estamos falando aqui de países do primeiro mundo, países ricos, né? Vou pegar o Japão, né? É um pouco abaixo do Japão. O Japão também está abaixo da média mundial. O Japão produziu, né, quase o dobro do Brasil, de termos de quantidade. E a qualidade dele, por esse índice aqui, está um pouco acima do Brasil, mas muito pouco, né? Será que o Japão, a gente pode dizer que o Japão não tem uma ciência de qualidade? Claro que tem, ninguém vai duvidar disso, tá? Então nós estamos acima um pouquinho da Índia, nós estamos acima um pouco da Rússia, nós estamos mais ou menos nivelados com o México, tá? Mas temos uma produção em números maior que a do México, mas em termos de, vamos supor, qualidade, né, impacto, vamos dizer assim, nós estamos igual ao México. Então, assim, eu não acho que nós estejamos ruins, eu não acho que a nossa ciência, ela seja, né, ruim intrinsecamente. Aí você fala, mas o Chile, a Colômbia, aqui tem, que são também latino-americanos, até a Argentina tem números maiores que o nosso. Não tem, mas você tem uma produção muito menor, né, 1/3 da produção brasileira, certo?
Sei qual fator, tem que estudar quais fatores estão levando a isso. Será qual fator que está levando a isso? Será que não é porque talvez o grosso dessa ciência feita nesses países é feita sempre em colaboração, muitas vezes em colaboração internacional, e são, na verdade, coautorias, ou seja, será que a ciência desses países não tem uma dependência maior de países mais ricos para poder produzir para ter essa produção de um pouco maior impacto? Será que o Brasil não tem, além de ter essas parcerias internacionais, tem uma quantidade maior, tem muitas parcerias internacionais, ele também tem uma ciência que não depende muito da internacionalização? Claro, a internacionalização é fundamental, eu trabalho com isso, eu não estou questionando, eu acho que é muito importante a internacionalização, mas é importante também que o país tenha a sua própria identidade, que o país, por exemplo, tenha produção científica de alta qualidade em revistas de alto impacto, lideradas por pesquisadores do Brasil. Não que os pesquisadores do Brasil vão entrar como coautores, é ótimo ser coautor, mas o melhor é ser autor principal, que o trabalho tenha sido conduzido no Brasil, pensado no Brasil, que a parte intelectual, que toda ela tenha sido trabalhada aqui no Brasil, seja ideias que surgiram de pesquisadores do Brasil. Tá? Isso acontece muitas vezes com o Brasil. Tá? Eu acho que tem impressão que mais do que a Argentina, Chile ou Colômbia, por exemplo. Posso estar enganado, isso tem que ser analisado, mas eu acho que é uma ideia. Tá? Então, não acho que o Brasil passe vergonha em termos de qualidade, não acho que a qualidade do Brasil é boa, pode melhorar com certeza, mas ela é boa. E essas medidas de qualidade também são muito difíceis, certo? Tem muito viés aí, tá? Um outro argumento que às vezes aparece por aí de pessoas que não sabem o que estão falando é que, não, mas a pesquisa no Brasil, o pessoal faz pesquisa que não tem muito interesse, não tem muita aplicação, é só umas coisas malucas aí, umas coisas com viés ideológico, que não serve para nada, que não tem aplicação prática, né? O Brasil não colabora com, né? Não tem, as universidades são completamente isoladas, elas não têm conexão com... Isso daí é uma coisa muito comum que eu ouço, as universidades, principalmente as públicas, elas não têm conexão com a realidade, elas não têm parceria com as empresas. Olha só o que esse gráfico aqui está mostrando. Esse gráfico está mostrando exatamente isso, ó, o número de itens publicados em colaboração com a indústria. Universidade, indústria, tá certo? E a gente vê que a partir dos anos 90, especialmente a partir dos anos 2000, aqui, ó, você tem um aumento grande, né, uma aceleração dessa produção muito grande. Então a gente tem sim um número grande de produções com a indústria. Tá certo? Então isso aí não é verdade. Não é verdade que a universidade ela fica isolada, nem teria como, né? Nem teria como. Claro, tem uma parte boa da ciência, que é a ciência básica, que ela não é aplicada, e ela é fundamental, porque a ciência básica de hoje pode ser a ciência aplicada de amanhã. A gente não sabe, né? Então não tem como investir só em ciência aplicada. Tem que investir na ciência básica e na ciência aplicada. A ciência aplicada consegue parceria com a indústria, consegue financiamento da indústria, mas a ciência básica, em qualquer lugar do mundo, tem que ser financiada por recursos públicos. Tá? Uma outra falácia que rola por aí é que, não, nos Estados Unidos a ciência é financiada por recursos. Não, mentira, não existe isso. Vai olhar os números. Grande parte é financiado por fundos públicos. NSF, que é o CNPq de lá, né, Fundação Nacional de Ciência, NIH, né, a Fundação Nacional de Saúde. É isso que financia o grosso da ciência americana. Certo? Vamos olhar os dados em vez de ficar falando que não sabe. Tá? Outra falácia, não, o Brasil tem doutor demais, o Brasil tem muito pesquisador, tem gastando muito dinheiro à toa com isso. Não é verdade, vamos olhar aqui, ó, esses daqui são dados de 2017 da Unesco, dos países do mundo, quanto, né, a bolinha é proporcional ao número de pesquisadores por milhão de habitantes. Olha aqui o tamanho da bolinha do Brasil, igual ao do Uruguai, menor que a da Argentina, tá? Menor que a da Indonésia, muito menor do que as bolinhas do Canadá, Estados Unidos, todos os países da Europa, menor do que a da Rússia, menor do que a da China, menor do que muitos países do mundo. Então, o que nós queremos? Né? O crescimento da pós-graduação no Brasil, que está, né, mostrando aqui nesse mapa, foi de 52% de 2010 a 2018. Tá? O número de programas de pós-graduação foi de quase 2.900 para mais de 4.300 nesse período. Isso é fundamental, a gente precisa aumentar, a gente precisa continuar aumentando, até a nossa bolinha está maior. Por quê? Porque isso é investir no futuro. Se você tem mais pesquisadores, você tem mais pesquisa, você tem mais pesquisa, você tem mais inovação. Se você tem mais pesquisadores, pesquisa e inovação, você tem mais treinamento, mais qualidade, mais mão de obra. Né? Nós precisamos de cursos técnicos? Precisamos, lógico que precisamos. Nós precisamos de técnicos de nível médio, tá? Ou técnicos de nível superior. Precisamos, lógico, mas quem vai treinar essas pessoas? A gente precisa também de pessoas de ponta. Tá? Então nós não temos muito. Temos pouco, nós temos que aumentar. Para aumentar, precisa de investimento. Quanto mais corta, menos se forma. O gasto, o Brasil gasta muito com pesquisa e desenvolvimento. Não gasta, né? Olha aqui, o tanto
tanto do PIB, né, a porcentagem do PIB que o Brasil investe, está aqui, ó, em 30º lugar, tá? 30º lugar. Aqui a gente tem também a mesma informação, ó, aqui no eixo X é o gasto, esse mesmo número aqui, né, o gasto como porcentagem do produto interno bruto, tá? Nós vamos ter que avaliar isso em relação à nossa riqueza, né? Então, a porcentagem do produto interno bruto. O Brasil está aqui, ó. Todos os países que estão à direita do Brasil gastam mais do que o produto interno, mais do que o Brasil em termos de produto interno bruto em pesquisa, tá? Então, tá, a gente gasta a mesma coisa que Portugal, mas né, Canadá gasta mais, Noruega, Reino Unido, China gasta muito mais. República Tcheca, Holanda, França, Bélgica, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia, tá certo? Muito mais. Né? No eixo Y aqui, o que está mostrando? É aquele gráfico que eu mostrei antes, né? Aquele mapa que eu mostrei antes, é o número de pesquisadores por milhão de habitantes. De novo, o Brasil está aqui embaixo. Todos os países que estão acima no eixo Y têm mais pesquisadores por habitante que o Brasil. Tá? Então, o Brasil tem poucos pesquisadores por habitante, tem um investimento pequeno em relação ao PIB, em pesquisa e desenvolvimento. Isso daí são dados de 2011, tá? Hoje esse número foi só diminuindo, né? Então nós estamos muito mal na fita, tá? E aí, né, diante desse cenário, né, o que a gente pensa? Será que a ciência tem futuro no país? Tá? Eu não tenho dúvida, a resposta é sim, tá? Por que a resposta é sim, se você apresentou aqui tantos problemas, tantas deficiências, tantos cortes, por que então que a resposta continua sendo sim? Basicamente porque não existe outra opção, tá certo? Não tem como, né? Sem ciência, como diz esse cartaz aí do CNPq, sem ciência não tem futuro, a nossa sociedade é baseada na ciência e na tecnologia, nós construímos uma sociedade dessa forma, né, há milhares de anos, né? Faz parte da nossa evolução, não tem como, né? A não ser que aconteça um cataclisma na Terra e destrua toda a nossa infraestrutura, grande parte da nossa população quase leve à nossa extinção, talvez aí a gente volte para as cavernas e deixe isso daí de lado. Mas mesmo assim vai ser importante, mesmo assim o conhecimento vai ser importante, né? E também nós, né, hoje em dia a gente tá, né, a probabilidade disso acontecer talvez seja menor hoje do que era no tempo da Guerra Fria, por exemplo, né, com as armas nucleares. Então não existe outra opção, né? A ciência tem que ter futuro no país, tá? Então sem ciência não existe futuro, né? Isso daqui é uma frase do Rutherford, né, lá no comecinho do século XX, 100 anos atrás, basicamente, né, que a ciência está destinada a desempenhar um papel cada vez mais predominante na produção. Naquela época, né, logo depois da Revolução Industrial, né, as nações que deixarem de entender essa lição, inevitavelmente vão ser relegadas à posição de nações escravas, cortadoras de lenha e carregadores de água para os povos mais esclarecidos. Isso daí continua sendo verdade mais do que nunca, cada vez mais. Quanto mais qualificados forem as pessoas, mais qualificadas forem as pessoas, maiores as chances de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento da comunidade, de desenvolvimento da região, de desenvolvimento do país, tá certo? E nós estamos, né, saindo de uma era industrial, de indústria pesada, para uma era da informação. Né? Hoje, informação é que é a chave do negócio. Quem são as empresas mais ricas do mundo, que no passado já foram grandes montadoras de carros, empresas de indústrias, né, siderúrgicas e indústrias pesadas, navais, né? Isso a riqueza do passado era essa. A riqueza atual, quem são os mais ricos do mundo? Né? São os donos do Google, são os donos do Facebook, do Google, de plataformas, do YouTube, de plataformas digitais, porque nós estamos na era da informação, né? Nós estamos na era da informação, na era digital. Então hoje é isso que vale. E um país que não consegue acompanhar isso, que não consegue produzir, que não consegue ter uma atuação nesse cenário mundial para poder ditar as regras e né, conseguir se desenvolver e conseguir participar disso daí, não tem futuro, tá certo? Realmente vai ficar relegado a um produtor de matéria-prima, tá? Então, realmente é importante, isso precisa de treinamento, precisa de educação, precisa de ciência básica, precisa de ciência aplicada, precisa de formação de pessoas de nível médio de qualidade, de nível superior de qualidade, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, pessoas que têm experiências no exterior, que voltem para o Brasil, que tragam o que tem de melhor lá, que levem para o exterior o que tem de melhor no Brasil, que façam redes de pesquisa, isso daí é fundamental, tá? Existe uma desconfiança da ciência, né? Então, apesar da ciência ser tão importante, apesar da ciência estar presente no nosso dia a dia o tempo todo, apesar da gente não conseguir viver sem ciência na sociedade atual,
o desconhecimento e a desconfiança nas ciências acontecem, são uma crise mundial. Hoje acredita-se menos em ciência do que no passado. Tá? Então, uma pesquisa recente mostrou que 73% dos brasileiros desconfiam da ciência. Tá? 23% acham que a produção científica pouco contribui para o desenvolvimento, aquela história de essas coisas são umas besteiras, umas maluquices aí que não ajuda muito. Tá? E a porcentagem de pessoas entrevistadas que acreditam que ciência e tecnologia só trazem benefícios caiu de 54% em 2015 para 31% em 2019. Em 4 anos, caiu quase pela metade. Né? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso tem a ver com essa guerra de comunicação, com essa guerra de redes sociais, com essa guerra de desinformação, com essa guerra de fake news, de informação falsa. Né? A informação confiável, a informação com evidência, a informação que tem por trás um arcabouço de séculos de ciência, ela acaba misturada com um monte de blá, blá, blá. Né? Um monte de opiniões individuais de pessoas que não dominam nada, que não sabem nada do assunto. Certo? E essa confiança é uma crise mundial, não é só no Brasil, não é uma exclusividade brasileira. Né? A resistência à ciência, ela contamina. É interessante, esse mapa mundi aqui mostra que, por exemplo, a desconfiança de vacinas ela é mais alta em países ricos. Você vê a França, mais de 30% das pessoas não acreditam na imunização, que a imunização seja segura. Na França. Né? Você vê que na Rússia os números são altos, nos Estados Unidos você tem campanhas anti-vacina o tempo todo. Né? No Brasil nós não estamos nem tão mal, assim, no Peru, né? Na Bolívia. Então, você tem lugar, Congo, você tem lugares que estão negando a importância de vacinas. Islândia, né? Lugares ricos aqui na Europa tem essa tendência. Tá? Então é uma coisa que não acontece nem só no Brasil, não. É uma crise mundial mesmo de credibilidade da ciência. Isso é uma coisa grave, é uma coisa que precisa ser revertida. Tá? Então, essa pesquisa aqui, 2019, né, bem recente, ela mostrou que os jovens defendem a ciência, mas eles desconhecem a produção científica. Né? Então, mais da metade, 60%, não sabe que antibiótico não combate vírus, que ele, não funciona para vírus. Tá? 1/4 acha que vacinar criança pode ser perigoso. Certo? Mais da metade concorda que os cientistas podem estar exagerando sobre os efeitos da mudança climática. Mais da metade. Tá? E quase metade, né, dizem que não concordam com a afirmação que os seres humanos evoluíram ao longo do tempo e descendem de outros animais. 40%. Né? Eu dou aula de evolução. Eu falo isso o tempo todo, pelo amor de Deus. Né? A gente tem que entender as coisas, a gente tem que entender a evolução, não tem nem que acreditar na evolução, não, tem que entender a evolução. Tá? É importante isso daí. Ninguém quase lembra do nome de algum cientista brasileiro. Então, apesar deles gostarem da ciência, não sabe o nome de nenhum cientista brasileiro. De nenhum, quase, 12%, só quase 90%, não sabe o nome de uma instituição que se dedica a fazer pesquisa científica no Brasil. Tá? Isso é triste. A gente tem a Fiocruz, a gente tem a Embrapa, a gente tem o INPA, com N, né, lá na Amazônia, de pesquisas da Amazônia, a gente tem o INPE, pesquisas espaciais, a gente tem o INPA com M, de matemática pura e aplicada, com pessoas que ganharam prêmios internacionais de matemática. As pessoas não sabem, infelizmente. Né? Com que frequência você busca ou recebe informações sobre ciência e tecnologia? Metade é só de vez em quando, né? 1/4 é quase nunca. Tá certo? Isso é uma pena, porque o interesse é grande. Ó. Jovens muito interessados, você vê que 67% dos jovens, 2/3, se dizem muito interessados em ciência e tecnologia. A mesma quantidade da religião, o que é surpreendente. Né? Um pouco mais em medicina e saúde, de certa forma tem ciência também, e 80% para meio ambiente, que também tem ciência, na verdade. Tá? Então, mais do que arte e cultura, muito mais do que política. Tá? E aqui, mais importante, sabendo que os recursos são limitados, né, você acredita que o que o governo deveria fazer com os recursos para ciência e tecnologia? Aumentar os investimentos. Então, os jovens sabem, até os jovens sabem que mesmo com crise, com dificuldade de recursos, você precisa aumentar os investimentos numa época de crise. É exatamente isso. Ou pelo menos na hora de cortar menos. Porque eles não são o futuro. A maneira de sair da crise depende disso. Tá certo?
Aí são algumas fotos, né, de um movimento importante, né, da Marcha pela Ciência, um movimento mundial. Essas daí são algumas fotos de 2017, né, então a Marcha Mundial pela Ciência. Então a gente precisa fazer isso para tentar reverter esse quadro de descrença com a ciência. É muito importante que a gente faça isso. Tá? Agora, isso, né, durante a pandemia, isso ficou virtual, né, marcha virtual pela ciência, mas espero que logo que acabar, né, a pandemia, que melhorar a situação sanitária, a gente possa voltar às ruas e mostrar da importância da ciência. Nós queremos ciência. A ciência é importante, que ela tem que ser financiada. Vale a pena fazer isso. Tá? Um exemplo é exatamente agora na pandemia, né? O que as universidades fizeram nessa pandemia, as universidades públicas especialmente, foi muita coisa. Né? Então, esse estudo aqui mapeou quase 1.000 ações em universidades públicas federais, só nas federais, né? Mais de 600 nas estaduais, e quase 400 nos IFES, nos institutos federais, tá certo? Então, foi mais de 2.000 ações mapeadas até agora, tá? Temos do público-alvo, a sociedade civil foi 1.400 ações voltadas para a sociedade civil. Tá? Então, não são voltadas. Né? Então, esse papo de que a universidade é muito fechada, não interage com a sociedade, claro, eu acredito que a universidade deva abrir as suas fronteiras e deva interagir cada vez mais com a sociedade. Mas dizer que ela não interage, isso não faz sentido. Toda a extensão que é feita pela universidade é feita com a sociedade. Os hospitais universitários são abertos à sociedade. Então, você vê aqui 1.500 ações quase voltadas. Tá? As outras foram voltadas para, né, 350 profissionais de saúde, comunidade escolar, só 44 foram cientistas pesquisadores. Tá? Então, as ações de extensão foram 1.500, pesquisa 340, ensino 105. Tá? Abrangência local 130, regional 1.100, mais de 1.100, nacional e até global. Tá? Ou seja, as universidades fizeram bonito nessa Covid. E aí a gente reclamando que tinha que voltar a aula logo, que não sei o que. Gente, aula não é a única coisa que a universidade faz, muito pelo contrário. Se 90% da ciência é produzida nas universidades públicas, elas fazem muito mais do que a aula. A aula é uma parte do negócio. Tá? É uma parte, é um terço. O outro terço é ciência. O outro terço é pesquisa. E o último terço é extensão. Tá? Então, são ações importantíssimas, além do ensino. Tá? Aqui é a UFES, né? A UFES, eu contei ontem, né? Fui lá no site, nós fizemos um site para o coronavírus exclusivo, com informações sobre a doença, procedimentos, as iniciativas, notícias, dados. Eu fui nas iniciativas, 113 iniciativas eu contei, tá? Doação de alimentos, tá certo? Questões de análises epidemiológicas, tá? Rede de combate à desinformação, certo? Ou seja, centenas de ações, tá? Que a UFES fez durante a pandemia. Bom? Essa é uma frase do Shakespeare, né? Que o passado e o futuro sempre parecem melhores quando a gente olha para o presente. Então, a gente sempre acha que o presente é pior do que foi no passado e pior do que vai ser no futuro, talvez. Tá? Interessante isso daí, né? A gente pensar nisso, que talvez agora a gente esteja num momento muito ruim. Né? Estamos na pandemia, então a gente tem até um estímulo a mais para pensar assim. Mas os números indicam que isso não é verdade. Né? E esse livro aqui, né, Factfulness, a tradução, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos, né? Não traduziram a palavra Factfulness, né? Mas ela é uma derivação de mindfulness, né, para factfulness. Então, as informações como uma forma de terapia. Então, para você melhorar o seu astral, a sua visão e seu estado de espírito, né, usar os fatos, usar os dados. Tá? Mas a gente tem instintos, né, o argumento desse autor, né, é que a gente tem instintos que nos afastam dos fatos. Tá? E ele lista 10 instintos para isso. Né? O instinto de separação, que é a tendência de ter um pensamento binário, né, ou é bom ou é ruim. Tá? O instinto da negatividade, ou seja, tem uma tendência a prestar mais atenção nas coisas ruins do que nas coisas boas, né? Especialmente a mídia salienta isso muito. O instinto de acreditar que o que vem acontecendo vai continuar acontecendo no futuro, de linha reta. Tá? O instinto do medo, enxergar os riscos e ameaças mais do que os pontos positivos. Instinto de tamanho, se deixar impressionar por grandes números isolados, sem pensar no contexto. Isso ficou muito claro nessa pandemia, tá certo? A generalização, né, ignorar diferenças dentro de grupos e entre grupos e partir para uma generalização, usar médias de grupos muito grandes.
Acreditar que tem um destino inato que não pode ser mudado, ter uma perspectiva única, aplicar a todos os problemas a mesma solução, buscar vilões em heróis, ao invés de buscar onde estão os problemas e como resolvê-los, e o instinto da urgência, né, de se precipitar no momento difícil. Tá? Então, esses instintos, eles nos afastam dos dados. E os dados, na verdade, mostram que as coisas estão melhorando. Se a gente olhar de maneira histórica, a qualidade de vida, as condições de vida das pessoas vem melhorando com o tempo. Tá? Por mais incrível que pareça, né? Por mais ruim que esteja agora, antes era pior. Está melhor agora e tende a ser melhor no futuro. Tá? Vou fazer um teste com vocês aí, né? Já anota aí, ou então guarda aí, né, quais seriam as respostas a cada uma dessas 5 perguntas, né? Onde vive a maior parte da população mundial, se a população mundial vivendo em extrema pobreza, o que aconteceu com ela nos últimos 20 anos, qual que é a expectativa de vida, quantas pessoas têm algum acesso à eletricidade, e a questão da temperatura média da Terra, o que vai acontecer com ela, tá? Então façam suas apostas aí, e vamos ver os resultados disso, vamos ver se vocês acertaram, se vocês têm uma perspectiva realista ou não, baseada em fatos. Né? Então essas são as respostas. Né? Então a gente vê que a maior parte da população mundial vive em países de renda média. Tá? A pobreza, extrema pobreza, caiu quase pela metade nos últimos 20 anos. Tá? Isso foi tema da minha palestra, inclusive no CEBVIX ano passado. Expectativa de vida média é de 70 anos. Claro, tem lugares muito piores e lugares muito melhores. 80% das pessoas têm algum acesso à eletricidade. Claro, tem muito gato por aí, tem situações perigosas, mas... Né? E aqui que eu acho que todo mundo deve ter acertado, talvez vocês tenham acertado ou errado algumas dessas, mas essa daqui eu imagino que todo mundo acertou, né? A temperatura da Terra vai esquentar nos próximos anos. Tá? Isso daí eu acho que todo mundo acertou. Eu fiz esse gráfico aqui, né, para mostrar uma tendência que a gente tem, né? Então, o que acontece? Ao longo do tempo, as coisas tenderam a melhorar, tá? Claro que esse gráfico eu inventei, tá, gente? Não tem dados para esse gráfico, que é bom olhar os dados, né? Teria que ter um indicador para isso, mas é claro que esse aumento não foi sempre para cima, né? A gente tem momentos melhores e piores, então eu fiz essas ondulações aqui para mostrar isso. Por exemplo, eu acho que hoje nós estamos pior, como eu mostrei, em termos de ciência, tecnologia e várias coisas, nós estamos pior do que há 5, 10 anos atrás, tá? Nós estamos pior, com certeza. Mas nós vamos estar melhor do que há 30 anos atrás, tá bom? Então você tem esses ciclos, essas indas e vindas, que se você olhar só um período pequeno, você pode ter a impressão que a coisa está indo por água abaixo. Mas, na verdade, a tendência geral é de melhoria, tá? E é isso que essas respostas mostram, com uma exceção, que é essa daqui, ó, tá? Essa daqui é uma exceção. O que acontece? Isso é um alerta que eu gostaria de fazer para vocês. Apesar das condições de vida, né, da qualidade de vida, vamos chamar assim, né, das pessoas de forma geral, está aumentando, né, vinha aumentando ao longo do tempo, a qualidade do meio ambiente ela vem decaindo. Na verdade, ela vem decaindo exatamente porque a qualidade de vida das pessoas vem melhorando. A nossa qualidade vem melhorando, especialmente com uma população grande, gigantesca, como que a gente tem, de bilhões de habitantes. Para ela melhorar, os recursos naturais têm que ser utilizados. E aí a gente começa a decair na qualidade do meio ambiente, tá certo? Então, essa qualidade do meio ambiente, ela veio decaindo ao longo do tempo. Talvez alguns lugares, alguns países, né, possam ter hoje um meio ambiente melhor do que tinham. Talvez eu consiga enxergar a Inglaterra, por exemplo, ter um meio ambiente hoje melhor do que na era da Revolução Industrial. A Alemanha também tem mais florestas e tal, né? O Brasil talvez um dia chegue lá, né? Por enquanto não, nós estamos ainda numa descendente, especialmente em locais como a Amazônia, como o Pantanal, como o Cerrado, né? Na Mata Atlântica, talvez em alguns locais da Mata Atlântica, talvez em alguns locais a gente esteja melhor hoje do que estava no passado recente, tá? Mas é algo que a gente tem que se preocupar, né? Porque enquanto essa qualidade de vida for melhorando dessa forma, dependendo da maneira que a gente escolher para isso, se não for uma maneira sustentável, a qualidade de vida, a qualidade do meio ambiente vai continuar decaindo. E esse é um alerta muito grande, e é o alerta que eu gostaria de deixar como mensagem final. Tá? Esse é um desenho que a nossa filha fez já um ano atrás, né, a Sara, que apesar de ter um ano atrás, mostra exatamente o que está acontecendo agora, né, uma destruição absurda do meio ambiente, descontrolada, e na verdade estimulada por um governo irresponsável, incompetente, né, e a mensagem que eu quero deixar é essa: não existe ciência sem educação,
Não existe futuro sem ciência, mas não existe nada sem o meio ambiente. Tá? Então a gente tem que se preocupar com isso, porque sem o meio ambiente a gente não existe, não tem condições de existir nada sem um meio ambiente saudável, tá certo? A gente não pode bobear nisso daí, tá? Para encerrar, esse foi uma lista que eu botei no SebVix no ano passado, né, de pessoas que devem sair de onde estão para que as coisas possam melhorar, tá certo? Ou sair na próxima eleição, ou sair antes, se for possível, quanto antes melhor. 2 aí já foram embora, né? O ministro do Meio Ambiente precisa sair, né? O dano que ele está causando é esse dano ambiental gravíssimo, tá certo? Vamos agir, vamos manifestar o nosso desejo de que ele saia o mais rápido possível para que a gente tenha alguma esperança. Tá? Claro, ele vai sair, vai entrar outra pessoa que pode ser tão ruim quanto ele, ou pode até ser pior, né? Existe uma boa chance disso acontecer, mas vamos pagar para ver, né? Como diz o ditado, políticos são como fraldas, eles precisam ser trocados com bastante frequência e pela mesma razão, né? Então vamos lá, vamos apostar e vamos ver, né? Pode ser que fique pior, mas aí a gente luta para tirar o próximo também, tá? Então a gente precisa se engajar nas causas, nos atos virtuais, já que a gente está em isolamento social, e fazer a nossa voz ser ouvida lá fora, tá? Para que haja uma esperança para o futuro desse país, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço.